Fala pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre rodas Zamac. São rodas feitas de metal para trazer ainda mais realismo para a miniatura de vocês. E esse vídeo é um oferecimento da 88 Milhas. Tá? Eles que estão na frente desse projeto aí, muito legal. E eu agradeço ao Vinícius pela confiança em que forneceu para a gente algumas rodinhas que eu testei. E agora eu vou dissecar ela para vocês, trazer tudo que tem para trazer, porque apesar de muito bonita, ela tem seus segredinhos, tá? Então a gente vai ver aqui possíveis defeitos, soluções, como fazer polimento nela, pintura, alinhamento e no final vocês vão ver ela montada, porque ela depende também do usuário, para deixar ela 100%. Então vamos lá que isso aí vai ser bem tranquilo, vocês vão ver. As rodas vêm assim pra gente, diretamente no metal, né, que nem eu falei, Zamac, e para nós veio dois modelos, veio esse de 5 pontas, que suporta tanto eixo fixo quanto eixo móvel, dá para ver pelo buraquinho, né, ou seja, suporta eixos estilo Hot Wheels, e vem esse aqui um pouco mais detalhado, que suporta apenas eixo fixo. E quando a gente compra essas rodinhas, elas já têm o pneu slick, né, ou seja, liso, bem fácil de montar, e obviamente que vai vir com os eixos para vocês realizarem montagem. Então tudo certinho. No caso, pessoal, de extra aqui, vão ser as ferramentas que vocês vão precisar. E eu vou passar a lista completa para vocês de ferramentas e materiais que eu uso, mas prestem atenção no decorrer do vídeo, porque a depender dos processos que vocês escolherem fazer, tá? Algumas ferramentas vão se tornar necessárias, outras não. Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu recomendo é o mandril manual, tá? Eu costumo usar ele, mas vocês podem usar também a furadeira, só que tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro que a furadeira, ela, no caso de uma broca, ela vai furar muito mais rápido, tem o peso da furadeira, o manuseio é diferente, então tem que tomar esse cuidado. Segundo, que não é toda furadeira que vai conseguir agarrar as brocas que a gente costuma usar. Pode ver que esse mandril aqui, ó, ele agarra até o fim. Então, mesmo numa broca de 0.2 mm, 0.1, ele vai conseguir segurar. Agora, tem furadeiras que não conseguem. Elas têm um vão ali, mesmo no aperto máximo. Eu recomendo também essas limas pequenas, que vocês conseguem adquirir tanto o unitário quanto o kit inteiro. E eu recomendo o kit inteiro porque eles costumam sair um pouco mais barato e vão vir também com mais formatos. Podem ver que aqui tem formato meia cana, chapa, etc. Vão ser muito úteis na hora de fazer desbaste nas rodas. Após o desbaste, a gente precisa dar acabamento, então no caso aqui a gente vai usar lixas, tá? Eu recomendo que vocês comprem várias gramaturas, mas se for para comprar uma só, que já serve, é de número 600. A broca que eu uso é a broca de 1 mm, no caso algumas furadeiras não conseguem agarrar ela, né, como eu falei anteriormente, e isso vale também para alguns outros diâmetros pequenos, que nem 0.5 ou talvez até 2 mm. E geralmente essas brocas a gente consegue nesses kitzinhos assim, ó, tá? Esse aqui eu não recomendo tanto, mas tem outros kits melhores, como por exemplo esse aqui para placas de circuito, que ele é muito bom. E esses não são kits caros. Também recomendo uma haste de algodão flexível, conhecido popularmente como cotonete. Tá? Vai auxiliar bastante a gente na parte de lixa e polimento. Uma roda Hot Wheels, vocês podem tirar isso aqui de resto de outra customização ou de uma miniatura mais sucata. E aqui eu estou usando uma de 12 mm, dá para usar de 10 também, mas eu recomendo a de 12. Uma tira fina de EVA, isso aqui vai ser muito útil na montagem dos pneus. Super cola não pode faltar, né? Sempre presente em todos os projetos. E de ferramentas gerais, que vão ser úteis em toda etapa, em qualquer projeto que vocês forem fazer, uma lâmina como de um bisturi ou de um estilete, uma pinça e um alicate, tá? Isso aqui vão ser só para auxiliar. E aqui ainda tem a massa de polir, tá? Ou em alguns casos, cera automotiva, que tem algumas ceras que tem poder abrasivo, para poder fazer o processo de polimento, que nem tinha comentado na parte da haste. Mas vamos recolher isso aqui e vamos direto para as rodas. Então vamos começar com o que é mais essencial para a roda. No caso, a primeira coisa que vocês vão notar talvez de defeito é que possa ter umas rebarbas, tá? Aqui fora da roda. Aqui dentro do aro é mais difícil de ter, tá? Então não precisam se preocupar tanto com isso. O normal é aqui fora. Vocês simplesmente vão pegar as suas limas e ir raspando. No caso aqui fora a gente pode usar esse formato paralelo, tá? Que é essa chapa. Vamos fazendo o movimento para frente sem forçar contra a roda, tá? Vamos só fazendo esse movimento para frente que rapidinho ele já vai tirar a rebarba. Porque esse material ele é bem mole, então é bem tranquilo de trabalhar nesse pedaço de manutenção aqui. E aqui dentro, pessoal, vai ser mais difícil de vocês encontrarem rebarba, mas se encontrarem é só pegar a lima de formato circular ou ainda para ajudar mais a lima de formato triangular ou quadrada. Simplesmente encaixarem aqui dentro do buraquinho e ir forçando para dentro devagarzinho, tá? Bem tranquilo, porque lembrem que esse material é bem mole, então vai ser mais fácil vocês passarem do ponto do que não conseguirem tirar a rebarba, tá? Não precisa se preocupar com isso. E caso tenha uma rebarba aqui na face da roda, tá? Essa parte aqui do aro, da roda externa, ó,
Vocês sempre... Ó, aqui uma pontinha, ó. Olha só. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. É a mesma coisa. Encaixa aqui, ó, para deixar bem reto, bem perpendicular à face da roda, paralela à face da roda, perdão. E vão fazendo esse movimento para frente. E pronto, olha só, já sumiu aquele pontinho, já não tem mais nada. Tá pronta a nossa roda, vamos seguir então. Terminado de tirar a rebarba, processo bem rapidinho, o próximo é o alinhamento do eixo. Qual que é a questão aqui? Às vezes a furação que é feita para comportar o eixo, ela sai um pouco torta, ou ocorre alguma variação no molde em que a roda toda sai meio desalinhada. Nesses casos, o que precisa fazer? Tá? Vocês têm dois métodos aqui, ou vocês vão mais na pressa, se vocês não tiverem muita paciência de ficar mexendo com isso, em que vão pegar o eixo original da da roda, passar um pouco aqui na lima para tirar uma possível rebarba que tenha do corte feito no eixo, passar uma gotinha de cola e encaixar aqui dentro. E daí no zóio mesmo vocês vão mexendo aqui tentando centralizar. Mas se quiser um alinhamento mais próximo possível do perfeito, a gente já vai precisar daquela roda que eu falei lá na lista, o mandril com a broca de 1 mm e de novo o eixo e a cola. Qual que é o esquema aqui? Vamos pegar essa roda, furar ela com a broca de 1 mm, tá? E na hora que passou, a gente vai fazendo os movimentos para frente e para trás até que esteja bem livre. Quando estiver bem livre, quer dizer que o buraco está bem liso. Vamos pegar a broca da Zamac, passar de dentro para fora e deixar um espacinho assim, tá? Por o alinhamento da roda da Hot Wheels ser quase perfeito, a gente vai usar ele como base. Sem cola nem nada, vamos encaixar aqui na Zamac direto e, olha só, deixar bem encostado sem fazer muita força. E vamos girando até achar qual que é a parte desalinhada. Olha ali. Agora dá para ver, tá vendo aquele espaço ali em cima? Aquele espaço ali é o tanto que está desalinhado esse suporte do eixo da Zamac. E pela posição que está ali, eu sei que o meu eixo ele precisa fazer essa inclinação para cá para cima. Logo, eu vou colocar minha broca aqui dentro e eu sei que eu vou ter que forçar minha broca nesse movimento que eu acabei de mostrar para vocês, ou seja, para cá, mas sem mover a roda. Bem devagarzinho, sem fazer muita pressão, a gente vai girando e jogando um pouquinho de pressão para cima. E daí ele vai removendo um pouquinho de material. Depois disso, olha só, deixa eu ver, ó, até sair uma poeirinha, é bem tranquilo, bem rápido. Vamos de novo passar aqui de dentro para fora e encaixar a Zamac e ver se esse alinhamento some, se esse desalinhamento some. Olha só a diferença que tá. Logo, o que a gente pode fazer agora? Partir para o processo de cola. Vamos tacar aqui um pouquinho de super cola. Deixa eu ver se consigo focar para vocês. Olha só. Só um pouquinho e vamos encaixar a Zamac. E aqui vamos forçar os três, ou todo o conjunto, tá? Todo o conjunto bem pouquinho, só com um pouco de pressão, mas principalmente a pressão entre a roda da Hot Wheels e a roda Zamac, para fazer com que a roda Hot Wheels force o alinhamento do eixo com a da Zamac. E deixa assim, parado, secando. Terminado de secar, só tirar a roda daqui e fazer com o próximo lado. Só que nesse caso aqui, pessoal, não tem como usar esse processo e manter esse eixo original do jeito que está. A gente vai precisar cortar ele, tá? E fazer como se fosse com dois eixos separados. A união deles no chassi da miniatura a gente vai ter que usar igual faz o esquema da agulha, tá? Usando eixos no caso da Matchbox e da Hot Wheels. Para quem nunca viu, vai estar aqui no card para vocês terem ideia de como funciona. E nesse caso aqui, a gente pode usar o quê? Tubinho de WD-40 ou qualquer spray do tipo, tá? Que ele já vai suportar bem esses eixos aqui. Ou vocês podem improvisar com outro tubo que vocês tenham aí que seja fininho, tá? Sejam criativos nessa parte aí. E indo mais para questões estéticas, a gente pode falar do pneu. Olha só, pessoal, uma comparação entre a roda sem pneu e com pneu. Aqui não tem nada demais, só que se a gente virar elas, olha só. O pneu ele tem esse rebaixo no centro aqui, ó. Isso ocorre porque esse pneu ele tem um espaço para um ressalto que, por exemplo, rodas da China ou da Hot Wheels, não lembro agora, ou talvez as duas, tenham aqui. E daí, como aqui a roda é chapada, ele acaba descendo, tá? E, sinceramente, pessoal, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma na roda de vocês, tá? Porque na hora que essa roda estiver lá na caixa de roda, tampadinha, você não vai ver isso, não tem como ver isso.
Mas se você, por acaso, não, eu não quero deixar esse rebaixo, eu quero tirar esse rebaixo que eu acho muito feio, é simples, tira o pneu daqui e agora a gente vai pegar um item que apareceu lá no começo, o EVA e a pinça. A gente vai achar ali aquele vão interno, não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera, e vou colocar o EVA, tá, lá dentro. E daí vocês precisam cortar o EVA exatamente na largura necessária para encaixar lá dentro, que eu acredito que seja mais ou menos uns 2, 3 milímetros no máximo, tá? E vai encaixando aqui, tá um pouquinho chato, é tranquilo, tá? Mas é que eu tô tentando encaixar pela câmera. Vamos ver se eu consigo encaixar esse negócio pela câmera. Senão eu mostro para vocês já pronto. Não, já entrou. Pronto. Tá o EVA lá dentro, o que eu faço agora? Eu entro aqui com a pinça, estico, giro, estico. Só um pouquinho. E pronto. Só para encaixar o EVA bem e dar uma maciada no pneu. E colocamos de volta. Vamos colocar o pneu de volta aqui dentro. Só que assim, ele vai solucionar o problema do rebaixo? Vai solucionar o problema do rebaixo. Olha só. Sumiu o rebaixo. Só que percebam que ele ficou com uma sobrinha aqui ó, de roda, porque como a altura que subiu, ele repuxou as laterais do pneu, e daí deu essa sobrinha. E daí vocês vão ter que escolher aí o que vocês preferem, se vocês preferem esse rebaixo no pneu, que não vai aparecer, ou essa sobra que também não vai aparecer. É elas por elas, então vocês decidem. E depois de fazer tantos ajustes estéticos ou não, vocês podem aumentar a beleza da roda pintando ela. É claro que isso não é uma exclusividade dessa roda, né? Isso vocês podem fazer com qualquer miniatura, mas é uma coisa bem legal de fazer com essa aqui, já que ela tá pura no aço, ela tá Zamak mesmo. E para quem quer saber certinho como é pintar, como fazer detalhamento, tá? Diluição de tinta e tudo mais, vou deixar aqui no card para vocês um vídeo que é focado só nisso, só em detalhamento. Então vão lá, dão uma assistida, mas eu vou fazer um resuminho aqui, tá? No caso, o que vocês precisam fazer é pegar a tinta acrílica, tá? É a tinta que eu recomendo para esses casos. Não usem tinta PVA, tinta para tecido, essas coisas, que elas são tintas frágeis e de acabamento ruim, tá? A tinta acrílica é a melhor para esses casos. A gente vai pegar bastante aqui e diluir até chegar ao ponto certinho de fazer esse tipo de detalhamento. Ó, já chegou aqui. Quem quer saber esse ponto é só olhar lá no vídeo. E então, pintar com bastante cuidado. E terminado de pintar, só limpar o pincel, né, para não deixar a tinta secar nele, porque senão pode estragar, pode ser difícil depois tirar. Fechar a tinta, já deveria ter fechado antes, na verdade. E se vocês erraram alguma coisa, como por exemplo eu aqui que deixei borrar um pouquinho de tinta, não se preocupem, tá? Só deixem secar e depois a gente consegue remover esse excesso ou alguns defeitos com palito de dente. E aqui está, pessoal. A roda pintada, seca, só que com alguns defeitinhos de erro na pintura. Para consertar isso, basta pegar uma pontinha de palito de dente, umedecer ela no solvente que a gente usou e ir tirando o excesso, que sai bem fácil. E aqui está um exemplo de pintura que pode ser feita na Zamak. E vocês podem pintar a roda inteira, podem pintar parcialmente, como foi feito aqui, podem pintar usando também outras tintas. Aqui eu usei, no caso, a acrílica, podem usar uma tinta de aerógrafo, uma tinta spray, lembrando de invernizar, né? Nesses casos, a tinta acrílica não há necessidade de invernizar, mas se você quiser invernizar, pode invernizar. A tinta spray eu recomendo invernizar, assim como a tinta de aerógrafo também, para dar uma proteção a mais e também para dar um brilho. Tá, e se eu quiser deixar essa roda mais bonita, mas sem pintar, quero manter o aspecto Zamak dela, o que eu faço? Vamos lá, polimento. O que a gente vai fazer é lixar esse aqui, fazer um processo de polimento e depois terminar com uma cera ou uma massa de polir, tá? Para causar um aspecto reflexivo, tentar chegar o mais próximo possível do espelho. Vai depender do que vocês querem, tá? Vai ter duas etapas aqui. A primeira é esse aro aqui externo e a segunda é a parte interna da roda, tá? No caso, essa parte funda dela. O aro externo é fácil. Vocês vão simplesmente pegar, no caso eu tô com uma lixa 600 aqui, vão molhar, tá? Que vai ser uma lixa da água. E vão fazer esse processo assim, ó. Apoiem uma mesa superfície plana e vai lixando. No caso, o ideal aqui é com água, tá, pessoal?
Processo de polimento, a gente vai começar a usar lixa d'água. Olha só que legal, que diferença que dá. O metal polido é muito bonito. E daí, conforme vocês forem querendo mais reflexo, um negócio mais espelhado, vocês vão aumentando a gramatura da lixa. Tá? No caso, seguindo aquela regra dos 50%, a regrinha de ouro das lixas. E para fazer a parte interna, aí a gente já vai fazer um esqueminha diferente. Nós vamos pegar, deixa eu arrancar aqui, vamos pegar um quadradinho bem pequeno da lixa. Aqui eu estou rasgando, mas o ideal é que vocês cortem, tá? Com estilete. E vamos colar na ponta de um algodão. Aí entra a haste de algodão. E como que vai ficar? Vai ficar exatamente assim, ó. Tá bom? No caso aqui eu cortei. E olha só. O que vocês vão fazer? Vão prender isso aqui numa furadeira, numa micro retífica, ou o que for que vocês tiverem aí. Podem fazer na mão? Até dá para fazer na mão, tá? Só que vai demorar muito para conseguir um trabalho legal. Então o ideal é pelo menos uma furadeira. E vamos girar e ir passando aqui dentro com a água, tá? Sempre umidificando. Vou mostrar para vocês como que é. A gente vai molhar um pouco a roda, tirar o excesso. Então, estou vindo aqui com uma furadeira, não uma parafusadeira. E vamos com calma fazendo aqui. E olha só como está ficando. Ali dentro, com uma aparência um pouco menos áspera, né? Dá para ver as linhas da lixa. A gente vai fazendo até que esteja o mais uniforme possível. E enquanto estiver na lixa, vocês só vão ver isso aqui, pessoal. É efeito de aço escovado, vocês vão ver brilho, não reflexo. Mas agora a gente vai usar a pasta ou a cera. E agora, pessoal, para finalizar o polimento, ainda usando a haste de algodão, mas agora com cera ou com pasta de polimento, nós vamos fazendo o mesmo esquema, girando e contornando aqui dentro. E olha só, pessoal, como é que fica. Vocês conseguem ver claramente onde a lixa e a pasta pegaram e onde não pegaram. E onde pegou virou um espelho praticamente. Isso só com a lixa 600. Imagina se vocês irem além. Então fica muito bonito. E é claro que se vocês unirem isso com a pintura, olha só que aspecto legal que vocês vão ter. Uma roda bem show. E olha que lá ainda ficou um pouquinho mais reflexivo, hein? Isso aqui era só uma roda de testes. É claro que se você não quiser passar por todo esse processo de lixa, polimento e não se importar de perder o aspecto que é o aço puro, vocês podem recorrer às tintas, tá? Como por exemplo, tinta spray, cromada ou uma caneta Chrome Maker. Tem ainda como fazer com aerógrafo, só que eu vou descartar porque difícil acesso, é mais caro, mais difícil de fazer, então vamos ficar aqui com a principal que eu vou recomendar, que é a Chrome Maker, tá? Que ela consegue fazer um cromado bem legal, olha só, bem brilhante, consegue acessar uns lugares bem difíceis. O único defeito dela é que você não pode tocar. Independente de quanto tempo passe de cura, quantos dias passe, você não pode tocar, porque senão ela vira só um alumínio normal. Tá? Mas, se você optar pelo cromado real, vai ser hiper resistente. E o único cuidado que vocês vão ter que ter é de invernizar. Não pode cromar e deixar ele solto aí, tá? O aço puro, ele vai enferrujar e daí ele vai empretar. Ele vai ficar um cinza. Então, para proteger da oxidação, vocês precisam invernizar ele. E agora, vamos ver o resultado de todo esse conteúdo do vídeo na prática. Vamos montar esse Porsche bem bonitinho, abrir ele, tirar chassi e interior, separar o resto. Quem não sabe abrir a miniatura ainda, vou deixar aqui no card o vídeo que eu ensino, é bem tranquilo. E aqui teremos basicamente 3 métodos com algumas variações, vocês vão entender, é bem tranquilo. Se você fez o alinhamento no olho, sem muita preocupação, que eu tinha falado lá no início do vídeo, vocês vão chegar no resultado mais ou menos como esse, tá? A única coisa que vocês vão ter que se preocupar é com o comprimento do eixo para casar certinho com a largura da miniatura. Mas, tirando isso, vocês podem simplesmente encaixar o eixo seguindo aqui o caminho do eixo original da Hot Wheels. Pode ver que está até com as presilhas, ó. Porque ele consegue entrar lá dentro e a roda vai girar. E lembrando, pessoal, que a roda girar ou não, girar bem, girar mal, vai depender unicamente do alinhamento da roda, tá? E claro, se você está colocando o tamanho certo das rodas na caixa de roda e tudo mais. Mas se tudo der certo, ela vai girar. Se você por acaso vê que está desalinhado e está com uma posição estranha na miniatura, vocês podem simplesmente dar um pingo de cola na posição que for melhor para vocês. Tá? Então tem essas duas formas. Se você fez já um alinhamento melhor, que no caso foi usando aquela roda de 12mm da Hot Wheels, temos aí outras duas possibilidades. A primeira é usando tubinhos de desengripante, como esse aqui, ó, tubinho de WD-40, tá? Porque o eixo ele consegue entrar facilmente aqui dentro, só que ele fica meio folgadinho. O que vocês vão precisar fazer? Pegar um tubo desse, cortar no comprimento certinho aqui, ó, que precisa para a largura,
pegar um alicate ou uma pinça, sei lá o que vocês tiverem, e apertar, não na ponta, um pouquinho antes, tá? Vocês vão apertar um pouco até que a roda consiga, o eixo consiga entrar com um pouco de força. Ele não vai sair facilmente, mas ele vai conseguir girar. Eu tô segurando aqui o tubo, não está girando o tubo, só a roda. Nesse ponto aqui, vocês só vão precisar fazer um caminho que esse tubo entre. Vão precisar de uma broca de 2 mm, pode ser no mandril manual ou numa furadeira. Se for numa furadeira, por favor, tomem cuidado, tá? Porque isso aqui é plástico, fura muito rápido. Vão furar seguindo o caminho original e ir raspando até fazer um buraco que caiba esse tubo. Como assim? Ó. Vai ficar mais ou menos assim. Aí é só dar um pinguinho de cola aqui no centro e depois, quando for montar a miniatura, encaixar aqui, ó. E pronto, vai ficar certinho, girando. E aqui é a mesma coisa do outro, tá? Se vocês acharem que é melhor, podem botar um pinguinho de cola aqui no eixo e colar aqui dentro. E nesse caso, vocês não vão precisar nem amassar o tubo. Pode botar direto no tubo mesmo, sem amassar. E o último método, que é um pouquinho mais difícil, é usando o método da agulha, tá? Quem não sabe como que é o método da agulha, vou deixar aqui no card também o vídeo que eu ensino. Ele é melhor para rodas com eixo Hot Wheels, Matchbox e tudo mais. Mas ele é possível, tá? Usar para fazer com esse eixo aqui. A questão é que vocês vão precisar de uma precisão muito maior na hora de fazer o alargamento da ponta que vocês cortarem, beleza? Vão lá, assistam o vídeo e tenham noção de que vocês vão ter um trabalho um pouco maior para poder fazer o encaixe certinho. Mas ele vai ter o mesmo efeito do tubo de WD-40, só que com um acabamento bem melhor. Aí a roda ela tende a girar mais lisa, né? Consegue girar melhor. E é isso aí, pessoal. Vou montar aqui o Porsche para vocês e vocês vão ver o resultado certinho. E tá aí o nosso Porsche com rodas Zamac. Olha aqui na frente, pintado e polido. Aqui atrás a versão original. Do outro lado temos o outro modelinho que a gente recebeu. E lembra do defeitinho do pneu que eu falei que ia ficar oculto? Olha só. Cadê o defeito do pneu? Deixa eu tirar meu dedo ali da frente. Ó. Não tô forçando a miniatura, só segurando lá na frente. Olha ali. Mal dá pra perceber. E aqui, pessoal, aqui eu fiz rapidinho para o propósito do vídeo. Mas quanto mais vocês se dedicarem a essa roda, mais bonita ela fica, tá? Então, quanto lixas de gramatura maior, mais tempo no polimento, mais tempo no alinhamento. E até falando em alinhamento, olha só, segurando aqui de trás, que essas daqui lembram que não gira? Só essas da frente, olha só como tá. Bem certinho. E olha que essa roda, ela estava bem desalinhada quando eu peguei, hein? Então é isso. Agradeço novamente aí a 88 milhas pelas rodinhas. Quem quiser comprar dessas rodas aí, até outros modelos ou de outras marcas, que eles têm um álbum gigantesco, tá o Instagram deles aqui passando na legenda e lá na descrição também tem. É só chamar eles que ajudam vocês. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um gostei. Tá? Se tiverem alguma dúvida quanto às técnicas, é só deixar aí nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar aí também. E quem tiver dúvida quanto às rodas, questão de valores, em modelos que existem, é só chamar a 88 milhas lá no Instagram que eles respondem vocês. Os caras são gente fina. E caso queira apoiar o canal e ver mais vídeos como esse, é só se inscrever. Valeu, pessoal. Até a próxima.